nós vamos falar hoje de despesas com pessoal no último ano de mandato. Bom, quando a gente fala de despesa de pessoal, nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos falando do nosso maior capital intelectual, né? Ou seja, o que move a administração é o servidor. E o servidor é aquele que você vê todo dia, é aquele servidor que não recebe os seus vencimentos em dias. Ele não produz, ele fica insatisfeito, e levando em conta que o servidor por trás tem uma família. Então, todo cuidado com o servidor, eu acho que é pouco, e também o servidor é aquele que a gente pode cobrar o retorno daquilo que a gente acredita que pode a administração proporcionar à sociedade. Então, o servidor ele tem que ter atenção especial, mas também tem que estar sempre sendo motivado para que realmente venha produzir. E na administração pública municipal, especialmente, nós temos uma capacidade muito grande de matar talento. E nós matamos os talentos geralmente quando nós elaboramos os estatutos servidores e quando nós elaboramos o plano de cargos, que nós não conseguimos sair daquela cultura do quinquênio, biênio, anuênio, assiduidade, mais não sei o quê, férias prêmios, postilamento, etc. Olha, no caminho da profissionalização e da exigência que o serviço público exige daqui para frente, com as novas regras que estão sendo colocadas, nós temos que começar a mudar isso. Eu acho que a graduação, ela é uma necessidade no serviço público. Se ela é uma necessidade, o poder público tem que contribuir para que essa graduação aconteça. Então, quem está no poder, quem está no cargo efetivo, que não é exigida a graduação, nós temos que prever na legislação onde o município possa também contribuir para que esse profissional, para que esse servidor evolua em relação à sua formação acadêmica. Quando nós falamos no cargo onde exige o nível superior, nós temos que motivar, através de vantagens no estatuto, a graduação, a pós-graduação, o mestrado, e por que não a publicação de artigos científicos em relação ao município? Ainda mais, né? Por que nós não podemos incentivar os próprios servidores a virar monitores dos demais servidores? Aí eu faço o seguinte, eu tive a experiência de um município onde eu tive que refazer tudo e começar do zero. Porque se você chega no município hoje, você costuma encontrar a legislação de pessoal assim, remendada, né? Para você entender a legislação, você tem que pegar 15, 20 leis, colocar uma atrás da outra e ver onde uma revogou a outra. Na verdade, você tem que passar isso a limpo. Não tem como você ficar consultando todas e procurando e achando brechas onde estão os problemas. E eu tive a oportunidade de fazer isso em um município onde nós começamos do zero, do estatuto, plano de carreira do magistério, estatuto do magistério, plano de carreira da saúde, da assistência social, separados os quadros, onde nós criamos mecanismo que pudesse aferir para esses servidores, inclusive vantagens para aqueles servidores que fizessem trabalho de monitores. Ou seja, vamos dar um exemplo claro, a nova gramática. Lá tem professores efetivos na área de português, né? Por que não pedir esse professor que prepare uma capacitação para os demais e ele receberá uma gratificação para isso? É mais fácil que você contratar um professor de fora, que vai lá, faz o seu trabalho e volta. Motivar o pessoal a fazer isso lá no seu município. Então, eu digo sempre que nós temos que valorizar mais os talentos que nós temos nos municípios. Outra coisa que eu acho importantíssimo que os municípios têm a obrigação, principalmente aqueles que estão fora dos grandes centros, é com os chamados estagiários. Nós temos um problema com transporte para outras cidades vizinhas, não temos? Geralmente nós não bancamos esse transporte para esses alunos. Por que nós não vamos dar uma oportunidade a esses alunos de trabalhar como estagiários nos nossos municípios? É uma forma de você motivar eles gostarem da administração pública, talvez até do direito público, da administração, né, em si, da contabilidade aplicada ao setor público, e remunerar esses alunos é uma forma de nós trazermos os talentos para a nossa administração.
Às vezes também nós temos nas nossas cidades próximas as instituições de ensino e nós nunca criamos lá um prêmio para um aluno que fizesse uma monografia, por exemplo, sobre o município, sobre um assunto científico no município. Por que nós não fazemos isso? Né? Então nós temos que começar a identificar os talentos, né, do nosso quadro de servidores para podermos valorizá-los. Então, quando a gente fala em despesas com o pessoal, fica assim, despesa com o pessoal é um dinheiro que a gente gasta. Então, eu acho que a gente tem que gastar com talento e buscar resultados. Então, em final de mandato, nós temos um cuidado maior, porque nós temos normas que tratam especificamente de gasto com o pessoal. Então, para a gente falar de gasto com o pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que vocês pensem se realmente a legislação do município de vocês, da Câmara, do órgão onde vocês trabalham, se ela está adequada para valorizar talento, para valorizar quem produz, para criar critérios de produção. O que é produção? Coisa simples, por exemplo, nós temos municípios aí onde tem a legislação que nunca foi digitada, você não encontra ela no site oficial, você encontra ela com erros de gramática, você encontra com erro de técnica legislativa, ela não está consolidada. É um trabalho que uma equipe de estagiário poderia fazer. Por exemplo, digitalização de documentos públicos, uma equipe de estagiário poderia fazer. O município ganharia com isso, motivava esses alunos, né, e motivava, inclusive, os demais servidores, e falar, tem talento novo chegando aí. Então, acho que nós temos que pensar nesse quadro, para depois falar assim, nós gastamos com o pessoal. Sem aquela imagem que geralmente algumas pessoas falam, que eu não concordo em hipótese nenhuma, que servidor é igual prego sem cabeça, fácil para entrar e difícil para sair. Eu não concordo com isso, eu acho que ele é mal trabalhado. Ele é mal trabalhado. Se o seu quadro de servidor é péssimo, porque o comando é ruim. Isso aí, sem dúvida. Então, se você não procurar qualificar, você vai ter dificuldade em relação a isso. Aqui nós temos 2 pontos, veja bem. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela introduz regras, né, específicas no final de mandato. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz regras para gasto com o pessoal, para não comprometer o equilíbrio financeiro do órgão, do ente. Para não acontecer aquele prefeito bonzinho que quer ganhar a eleição, que começa a falar, opa, não tem regra, eu vou começar a dar aumento. Vou começar a dar revisão geral, dar reajuste e pronto. Então, o que a gente tem que ver com a Lei de Responsabilidade Fiscal é que ela traz regras para não causar o desequilíbrio financeiro do órgão. Ela não está envolvendo no desequilíbrio eleitoral. Ela não prevê isso, ela prevê a questão de gasto. Por isso, ela tem como um dos princípios o equilíbrio financeiro. Então, nós temos que deixar bem claro isso, né? Bom, quanto à lei, a legislação eleitoral, que tem como a lei das eleições, a 9.504, ela traz regras, inclusive para aumento de despesas, para gasto com o pessoal. Só que ela já traz uma conotação voltada para não causar o desequilíbrio no pleito. Só que tem um detalhe, não existe equilíbrio quando a gente fala de disputa eleitoral, né? A própria disputa ela já é desequilibrada, ela já traz um desequilíbrio natural, então não tem essa questão do equilíbrio. Então nós temos que enxergar a seguinte ponto: Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê equilíbrio com gasto de pessoal para não causar o desequilíbrio econômico do órgão. Quanto à lei eleitoral, ela não quer trazer o desequilíbrio do pleito, ok? Ficou claro isso? Para nós continuarmos? Bom, voltando à questão da lei de responsabilidade fiscal, olha, ela diz o seguinte: ato de que resulte aumento de despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato é nulo. Muito bem. Vamos entender, então, o que é gasto com o pessoal, aumento de gasto com o pessoal.
não significa aumento de gasto com pessoal se você nomear mais um servidor. O que caracteriza aumento é o percentual em relação à receita corrente líquida. Então, nós temos que entender, primeiro, que nós temos como base para cálculo de gasto com pessoal a receita corrente líquida. Só que a receita corrente líquida, ela oscila. Se ela oscila, aumentou o quê? A sua margem. Então, se você, no mesmo período anterior, se você gastou 40% da sua receita corrente líquida com servidor, mas no período seguinte ela aumentou, obviamente, se a folha não aumentou, você não vai gastar os 40, você vai gastar menos que 40. Então, nós não podemos confundir a nomeação de alguém para o quadro servidor com gasto com pessoal. Gasto pessoal a gente vai avaliar em índices em relação à receita corrente líquida. Aí vem a pergunta, mas eu posso nomear servidor para o quadro efetivo do meu município no ano eleitoral? Pode. Inclusive em concurso homologado até 7 de julho. Você pode. Eu posso contratar alguém para substituir algum servidor de licença ou coisa assim? Pode. O que você não pode é provocar o aumento. Então, se você nomeou, mas em relação à receita corrente líquida não houve o aumento, tudo bem. Então, qual é o ponto que você deve cuidar agora, então? Você deve acompanhar rigorosamente a evolução da sua receita corrente líquida. Ela que é o seu ponto de equilíbrio para que você possa tomar essas decisões. Então, não tem segredo. Agora, só tem um detalhe. Para aquele município que tem uma contabilidade que trabalha um pouco no ritmo tartaruga, você só vai saber disso daqui a pouco. Vai demorar um pouco. Então, você tem que ter uma contabilidade onde ela trabalha em tempo real, para ela te dar segurança disso. Então, você tem o quê? Você tem aí o mês de janeiro, fevereiro e março, com a arrecadação um pouco mais elevada. No entanto, tem que ter consciência que, a partir desses meses, a receita corrente líquida volta para o seu patamar normal. E um outro detalhe que você deve levar em consideração também, que a receita, os gastos com pessoal, ele é calculado no mês em referência e nos 11 meses que antecedem. O que ocorre no mês de dezembro? Você vai pegar o mês de dezembro e os meses anteriores. Então, se você analisar, por exemplo, novembro, o seu gasto com o pessoal vai ser um pouco elevado. Por quê? Porque você tem o 13º que entra ali, né? Você já é uma parcela do 13º que você está colocando ali. Então, para você tomar cuidado, seria recomendável que você pagasse 50% do 13º em julho. Porque quando você chega lá, você não tem esse desequilíbrio. Entendeu? E lembrando, para aqueles municípios que fazem também o empenho por estimativa, ou seja, eu calculei a minha folha e empenhei, não há nenhum tipo de problema, porque o gasto é calculado sobre o valor liquidado. Então, também não tem esse perigo de você correr o risco. No último ano de mandato, o que o prefeito pode fazer? Olha, eu vou empenhar a despesa com o pessoal até maio, ou seja, até 30 de abril, e a partir de 30 de abril, eu vou fazer por estimativa dentro do limite que eu estou prevendo. Ah, mas se não der para pagar, problema, nós vamos cortar a hora extra, vamos cortar o que for, mas nós vamos manter esse nível. Isso é uma questão de planejamento, uma questão financeira que deve ser bem cuidada por os agentes responsáveis pelo setor de finanças. Bom, então, o que nós temos que encarar neste caso é o seguinte, que não existe aquela história que o servidor efetivo chega no final do ano, ele já pensa assim, qual? Bom, o inciso 10 do artigo 37 da Constituição diz que eu tenho direito à revisão geral anual. O que é a revisão geral anual previsto lá na Constituição? Gente, é um direito constitucional do servidor efetivo. Não se discute isso. Aí você pega a lei diretriz do município, está bem claro. Fica assegurado aos servidores públicos a revisão geral prevista no inciso 10 do artigo 37. Ok. Data base,
não deveria ter database fora de janeiro. Por quê? Coincide com o crédito orçamentário, coincide com o ano civil. Revisão geral é a recomposição dos vencimentos dos servidores de, no mínimo, os últimos 12 meses. Não existe revisão geral anual em período inferior a 12 meses, por isso ela chama anual. Pode haver uma revisão geral de 2 anos, por exemplo? Pode. De 13 meses? Pode. De 11? Não. Então, a revisão geral ela é concedida nos índices oficiais de, no mínimo, 12 meses anteriores. Ok. Então, o que deveria ocorrer com os servidores efetivos no mês de janeiro? O índice de inflação verificada no ano anterior que fosse recomposto os seus vencimentos. Ok. Isso é constitucional, mas a desculpa, geralmente, é que eu não posso porque o meu limite de gasto com o pessoal está alto, está no limite de alerta. Eu não posso dar aumento. A lei diz isso? Em momento algum. A lei não diz isso. A lei diz o seguinte, que você tem que conceder, mas você tem que adequar aos limites. Aí o que você vai ter que fazer como gestor? Cortar aquelas despesas onde são possíveis. Hora extra, gratificações, extensão de carga horária, contratados, subsídios, etc, etc. Então, o servidor efetivo, gente, é direito constitucional. E, às vezes, a gente não discute muito bem isso, né? Pois não. A data base do município é julho. Já cheguei, já era essa. Não há uma... estou lembrando agora, sou leiga, um artigo que diz que no ano eleitoral o reajuste é da perda do ano? Existe, nós vamos falar daqui a pouco. Existe. Na hora que eu coloquei o mês de janeiro, alguém ia perguntar, mas se eu der revisão geral dos últimos 12 meses, eu posso fazer recomposição, aí nós estamos falando de revisão geral, mas não, recomposição dos vencimentos em referente à inflação verificada no ano eleitoral? Posso, só que tem um limite. Você não pode ultrapassar o índice de inflação verificada no ano. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso também. Mas a sua pergunta tem sentido. A revisão geral anual não impacta, ela pode ser dada independente do que. Exatamente. O que a lei fala é o seguinte, é nulo de pleno, é o 22, nulo de pleno direito, com exceção do previsto no inciso 10 do artigo 37, que é a revisão geral. Aí, o que a lei quer dizer com isso? Prefeito, estando ou não estando acima, o senhor tem que dar. Agora, o senhor tem que adequar, tomando as medidas. Olha, é outro detalhe que nós vamos falar daqui a pouco. A alerta ao município é uma atribuição, primeiro, do controle interno e do Tribunal de Contas. Avisar o município, notificar o município. Vamos falar daqui a pouco também, ok? Muito bem. Ficando claro isso, então o que nós chamamos a atenção? Toda vez que você for elaborar o seu orçamento, sua lei orçamentária anual, você tem que estar atento à questão da revisão geral. Aí eu tomo muito cuidado quando eu oriento os prefeitos, o seguinte, gente, quando você coloca um servidor na folha, é uma maravilha, você está dando mais um emprego, você está gerando, mas, gente, é uma obrigação que você assume que não tem como você voltar atrás. Por isso tem que ser muito bem planejado. Aí você fala assim, mas eu preciso de servidor e não tem dinheiro. Talvez a produção daqueles que lá estão está pouca, porque não está sendo cobrado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de pessoal, porque depois que você joga na folha, é uma responsabilidade muito grande. Porque quando você dispensa, é um desgaste terrível. Estou falando aí no caso de contratados, né? Olha só, o inciso 3 do artigo 59, ele atribui a responsabilidade específica ao órgão de controle
a dizer quais as medidas que devem ser adotadas para o retorno dos limites da despesa com pessoal. Olha só, onde está escrito essas medidas? Na própria lei de diretrizes. Ela já traz quais as medidas que devem ser tomadas para adequar os limites de gasto com pessoal. Todas as leis de diretrizes orçamentárias dos municípios já trazem isso de praxe, então não há nenhum mistério. Quais são essas medidas? Corte de hora extra, vantagens, gratificações, contratos, uma série de gastos que existem na folha que podem perfeitamente serem cortados para adequação dos limites. Então, isso tem que estar bem afinado com a equipe de governo. E o que eu mais me assusta é que você chega, às vezes, no setor de RH e eles não sabem dessas regras. Isso fica a cargo do controlador ou do contador, ou até mesmo do próprio gestor. Isso não pode, isso tem que ficar... A área de recursos humanos, até não gosto de chamar assim, eu acho que é gestão de pessoas, a gente deveria tratar uma coisa mais adequada, ela precisa estar mais atento a novos conceitos e essas regras. Mas vários programas do governo exigem que tenha que ter um quadro, né, para poder mandar aquele dinheiro para o município. Você está entendendo? E aí vai forçando a barra. Sim. Tem município também que ele está num patamar de mudança de FPM. Quer dizer, ele está tratando de quase 9.000 pessoas a mais do que o outro município está recebendo o mesmo tanto. E volta para um quadro... E naqueles 9.000 pessoas, às vezes é maior que 2 cidades desse norte de Minas, entendeu? É mais professor, é mais tudo. Existem esses casos. Por isso o medo dos prefeitos, eles não estão errados, de o Ministério Público falar assim, abre cargo efetivo para os programas tais, abre cargo efetivo para os programas tais. Olha, isso é um risco muito grande que os municípios estão correndo, mas muito grande. Eu recomendo o seguinte, quando existir essas necessidades, cada caso deve ser tratado de forma isolada, que eu acho que não é regra geral. Eu, particularmente, os programas, eles devem não, obrigatoriamente, possuir quadro separado. Por quê? Porque eles são sustentáveis pelas fontes de receitas, que são os programas. Mas às vezes tem a contratação. Tem a contrapartida, como é o caso do PSF. E outros, assistência social também. O caso do PSF, por exemplo, já não é mais programas. Aí eu recomendo assim, já aconteceu o caso assim, onde o próprio município criasse o quadro específico para aqueles programas. Por quê? Poxa, espera aí, vamos que amanhã esse programa acabe. Como é que você vai fazer? Você vai ter que extinguir aqueles cargos. Tá, aí eu bato palmo para aquele procurador corajoso, porque é o seguinte, o Ministério Público, em alguns casos, ele está interferindo, eu vou falar de pessoal, de quem é a iniciativa privativa para iniciar uma proposição de lei do Executivo. Então, aí eu defendo alguns procuradores que eles enfrentam essa questão junto com o Ministério Público, porque já que o senhor vai representar, que represente, então. Nós vamos defender. Porque, na verdade, que está criando para os municípios, nós talvez não estamos vendo isso hoje, mas amanhã nós estamos criando um câncer para o município. Porque se um programa desse acabar ou não produzir o necessário para custear, quem vai ter que custear é o município. E aí, como é que fica? O prefeito que está lá hoje, ele não pode pensar só até o final do mandato dele, ele tem que pensar que o município vai continuar existindo. O AS acabou de falar ali hoje. Exatamente. Então, as responsabilidades, nós temos que tomar muito cuidado ao assumir essas responsabilidades. Essa questão do FPM é um problema sério que vocês vão enfrentar, porque você tem um quadro de pessoal que vai ter que adequar à receita que vocês têm. Aí nós temos agora lei de agente comunitário de saúde, vocês daqui a pouco vai ter piso salarial de outros, e outros, e outros, e outros, e outros. E aí, como é que vai ficar? Então, todo cuidado é pouco e deve ser analisado cada realidade do município. Não tem regra pronta.
Agora, que vocês têm que ter coragem de defender o município de vocês em qualquer circunstância, enfrentar o Ministério Público em alguns casos, porque senão vocês correm o risco de estar criando um câncer para o município e ele vai para o buraco mesmo. Bom, prova disso é a questão da saúde. Qual município não tem problema com médicos hoje? Qual município não tem problemas com engenheiro? Para contratar engenheiro hoje? Então, gente, são realidades que nós temos que aprender a achar solução para elas, né? Muito bem. Os gastos com o pessoal do município devem ser amplamente conhecidos. Claro, é a principal despesa que nós temos no município. Todo mês nós faturamos, nós temos aqui a fatura garantida para pagar, não temos? Então, nós temos que conhecer. Aí é onde nós devemos dar uma atenção melhor. Por exemplo, criando um quadro de férias bem detalhado, para que nós não prejudicamos o desenvolvimento do nosso trabalho. Nós devemos criar, talvez, um programa de capacitação desses servidores. Acho que o momento é trabalhar aquilo que nós temos e não ficar buscando mais pessoas para o quadro de servidores que nós temos. Acho que a qualificação dos nossos servidores hoje, ela é a nossa matéria-prima, nós temos que trabalhar com ela. Procurar, cada dia, qualificar e fazer com que eles superem essa deficiência que nós temos em alguns casos. Mas nós temos que mexer na legislação. E esse ano nós não podemos fazer muita coisa. Mas temos que pensar para que um próximo mandato seja, né, pelo menos priorizado. A abrangência das despesas com o pessoal é dada pelo artigo 18 da lei. Aí sim, não tem mistério para você entender o que é. Aí vem as câmaras, né? As câmaras, nós temos um conceito diferente em gasto com folha e gasto com pessoal. A folha está limitada a 70% dos repasses feitos pelo Executivo, enquanto o gasto com pessoal a 6% da receita corrente líquida. Oi? Não, aí já tem um outro entendimento, questão do tribunal, que já entrou um outro conceito na receita corrente líquida, que entendo que está indo bem, é por aí mesmo. Ela tem que incorporar a receita corrente líquida, porque o que a gente gasta lá com o Fundeb é gasto com o pessoal. Bom, mas não vamos falar nisso na frente. O que eu quero dizer é o seguinte, olha só, que quando a gente tem lá na folha o inativo, o Tribunal de Contas agora já entende, né, agora, antes estava excluindo, que é gasto com o pessoal. Olha, se você ler o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai entender que é isso mesmo, né? Olha só, somatório dos gastos do ente da federação com ativos, inativos e pensionistas. Só que poucos municípios possuem inativos e pensionistas na sua folha. Geralmente está para o Instituto de Previdência ou para Previdência, Regime Geral de Previdência. Mas existem alguns municípios que possuem esses inativos. Então, eles é gasto pessoal? Está aqui, né? Aí vai, uma série de encargos sociais, contribuições. Aí vem aquela pergunta, espera aí, se eu empenhei a folha de dezembro, olha, aí nós temos que começar a pensar no futuro. A folha de dezembro, eu empenho ela quando? Regime de competência. Dezembro, correto? Não estou nem falando de 13º, porque até dia 20 de dezembro você tem que pagar o 13º, já está empenhado, não tem cuidado, acabou. Agora, se você empenhou a folha de dezembro e não pagou até 31 de dezembro, você tem que deixar dinheiro em caixa. Artigo 42. Beleza. Mas e os encargos sociais? Eu tenho que deixar? Tem. Olha ali. Bem como os encargos sociais e contribuições a serem recolhidos. Mesmo que esses encargos sejam recolhidos no exercício seguinte. Ah, Milton, mas eu não empenhei, eu vou empenhar, tudo bem. Regime de competência você teria que empenhar em dezembro. Bom, aí vem aquele detalhe. Você vai empenhar em dezembro, mas o período, a competência daquela despesa, o fato gerador daquela despesa é quando? Dezembro. Você tem que empenhar em dezembro. Você tem que empenhar em dezembro. Até porque, veja bem, se você gerou a folha, qual o problema que tem de você fazer essa despesa? Nenhum. Aí ontem, quando eu estava falando de controle interno, eu falei, gente, baixa um decreto limitando data para empenho. E 21 de dezembro desse ano seria a data limite para empenhar a folha. Então, você teria 10 dias aí para
fazer esse fechamento tranquilo, sem problema algum. Então, é uma questão de planejamento. Em se tratando de último ano de exercício, então, é imprescindível. Oi. Decisões para nomear o efetivo. Sim. Vai impactar como gasto pessoal. Você tinha que ter... se a sua receita corrente líquida não tiver um comportamento de aumento, vai ter. Aí, só que tem um detalhe, você vai ter que fazer isso que você está fazendo e lá cortar outras despesas. Adequar. Mas tudo bem, é previsível no momento que você contratou. Né? E assinou o TAC. Tem que fazer. Aí, né, aí foge a nossa questão técnica, que no ano eleitoral falar com o prefeito para demitir é muito difícil. Complicado. Muito bem, aqui nós vamos... Olha, acho que seria até desnecessário eu vir aqui falar para vocês que o Poder Executivo tem como limite de gastar 54% da receita corrente líquida com o pessoal e 6% ao Legislativo. Bom, vocês estão cansados de saber, isso é o tormento que vocês têm. Mas me cabe aqui falar dos limites prudenciais, né? Eu acho que o limite alerta e o limite prudencial, ele é uma necessidade que o município tem de estar acompanhando mensalmente por parte da controladoria. O que eu chamo, quando eu falo controladoria, eu falo de sistema integrado. Hoje, para vocês terem uma ideia, o ponto de maior fraude em questões de folha de pagamento é aquela questão da falta do sistema integrado. Porque, geralmente, acontece aquela remessa de lista para o banco, né, para fazer o pagamento e o retorno, geralmente acontece muita fraude nesses termos. Já vi até prefeito e chefe de RH ser preso por causa disso. Né? Esse ano passado houve isso. Então, o que a gente recomenda é que o sistema não aceite mais sistema que não for integrado, porque o sistema integrado facilita a fiscalização por parte da contabilidade, por parte da controladoria e da finanças, porque vai usar o mesmo banco de dados para aferir isso aí. Então, quando nós temos esses dados interligados, não existe um servidor só fazendo essa operação de remeter dados para lá e pegar dados de retorno. Então, o sistema integrado ele vai favorecer. O controle interno, quando eu falo o sistema integrado, favorece o controle interno de estar acompanhando isso mensalmente, tanto a receita corrente líquida, quanto o valor da folha. Então, ele vai poder dar essa segurança para o gestor todo momento que for acionado ou todo momento que ele verificar que os limites estão excedendo. Né? Então, ele é o fiscal? Onde está escrito isso? Isso está escrito no artigo 74 da Constituição e no artigo 59 da 101. Pronto, acabou. Não precisa falar que alguém está inventando. Está lá a fundamentação legal. Então, o controlador tem que ter esse sistema integrado e ter acesso a essas informações. Bom, aqui nós temos limite de alerta. Esse limite de alerta, você até comentou que cabe ao tribunal fazer esse comunicado. Sim, não, a lei atribui essa responsabilidade ao tribunal de fazer esse comunicado quando exceder esses limites. Mas, na verdade, essa obrigação é do controlador. Em segundo plano, o controle externo, porque o controle interno é ele que age prioritariamente, obviamente. Né? Então, o limite de alerta, olha só, 90% do limite, no caso do Poder Executivo, 90% do limite, que é 54%, ou seja, 48,6%. Bom, aí já é o limite de alerta, já fica vedado alguns atos. Então, o que deve ser feito nesse momento? Gente, prefeito, chega para o prefeito e fala, prefeito, qualquer município, olha, isso eu falo de pesquisa, qualquer município que gaste mais de 45% de sua receita corrente líquida com folha, vai passar os 4 anos administrando folha. Só vai fazer obra se vir dinheiro de convênio federal. Tá? Isso é pura realidade. Ainda vai ter dificuldade para dar contrapartida. Então,
Como mudar isso? Olha, é só vocês votarem no AES para fazer um pacto federativo diferente, porque, gente, não tem jeito. Da forma que os municípios estão sendo tratados em relação às divisões aí das receitas, do bolo, nós não vamos mudar esse quadro tão cedo. E aí começa a criar alternativas. Quais? Fundeb. Eu até me limito muito a falar do Fundeb, porque eu sou literalmente contra o Fundeb. Eu acho que o Fundeb é um chute, né, nos cofres do município para atender o filho que a União colocou no mundo e os próprios servidores não entenderam como que isso funciona ainda até hoje e acham que é a melhor coisa do mundo. Não é admissível que o seu município contribua para um fundo e fala que ele gastou aquilo no ensino e não gastou. Ele gastou aquilo que veio. Certo? Eu, sinceramente, não sou simpático ao Fundeb, em hipótese nenhuma. Melhorou algumas coisas? Melhorou, mas poderia ter sido melhorado de outras formas e dado mais autonomia ao município. O município recebe um dinheiro e não manda nele. E aí, não é só o Fundeb, tem outros também. Então, veja bem, quando chegar nesse ponto aqui, o gestor tem que ter consciência. Se eu aumentar minha folha, eu vou ter que aumentar minha equipe de planejamento para buscar convênio federal, vou ter que ter uma boa representatividade política para ter convênio, porque senão não faço nada, não. Senão não faço nada, não, porque dinheiro do cofre do município eu não vou ter para gastar nessas obras, porque minha folha compromete meu equilíbrio. Já o limite prudencial, ou seja, aí a vaca já está lá dentro do brejo, já com só o chifre de fora, o cara vai lá, poxa, espera aí, prefeito, você está no 51,3, não tem como, parou. Mas o prefeito, e aí, o que eu vou fazer? Tem que mandar embora? Né? Então, esse é o grande problema que nós estamos. Aí eu entro naquela ideia que eu falei, gente, nós temos que caminhar para uma questão. Você compra mais um ônibus, ou você ganha mais um ônibus escolar, é mais um motorista, é mais um monitor? Não é isso? Você tem que pensar que a tendência é você terceirizar. Mas tem serviço fins que a lei veda. Tem serviço afins que é característica de servidor. Pois é, mas aí você também tem que ir até onde você pode. Tem coisas que você pode mudar. Então, em relação ao transporte escolar, a ambulâncias, por exemplo, entendeu? São coisas que você tem como sair. Ainda mais esses municípios que hoje têm uma necessidade muito grande de transportar pessoas, né, para os grandes centros. É mais motorista, tudo é complicado. Você tem que achar alternativa. Diárias, é uma série de fatores que leva você. Talvez você pense assim, mas eu vou gastar um pouco mais, mas em compensação você não está criando um ciclo vicioso de gasto eterno do seu município. Você tem que analisar isso. Então, administrar um município, gente, não é uma tarefa só muito simples a partir de agora, não. A partir de agora, não, já tem algum tempo. Já não é uma tarefa muito simples. Bom, aí, como você mencionou, tribunais de contas é atribuída a tarefa de emitir sinal de alerta, quando exceder os 90%. Mas, quando eu falo isso, eu acho que o controle interno, quando receber sinal de alerta, é um atestado que ele não está funcionando com eficácia, porque ele não está acompanhando isso de perto. Então, a partir desse mês, o controle interno tem que ver essa questão de gasto com o pessoal, todo dia, se for possível. Eu não. Sim. 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 Pois é, acaba gerando mais uma atenção especial que você tem que destinar para isso, né? E aí, levando em conta que essa questão do regime geral de previdência tem um outro agravante, né? Que aquele saldo, que geralmente é um saldo maior, ele é vinculado. Ele não vai te ajudar em muita coisa, não, né? Principalmente na questão de encerramento de exercício, tá? Bom, olha, se a despesa com o pessoal exceder o limite primeiro quadrimestre do último ano de mandato, aplica-se as sanções institucionais, conforme nós já vimos na Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo uma delas, né, o impedimento de transferências voluntárias. Aí
mora o perigo, porque se nós estamos gastando mais de 45% com o pessoal, o que nós temos hoje é uma dependência muito grande dos recursos federais e estaduais dos repasses. Se nós deixarmos de receber os recursos de repasses, olha, nós ficamos numa situação crítica. Então, administrar a despesa com o pessoal não é simplesmente, né, falar que eu não vou deixar de pagar meu servidor em dias, não. É evitar que as transferências voluntárias também sejam impedidas. Então, esta atenção é muito importante nesse momento, principalmente em final de mandato. Regras impostas pela legislação eleitoral, ou seja, revisão geral. Aqui nós temos que chamar a atenção, revisão geral. Bom, revisão geral, já disse, é a recomposição da perda dos vencimentos do servidor em relação à inflação verificada no período não inferior a 12 meses, quando a gente fala anual, ok? Então, o que a legislação eleitoral diz, em momento algum, ela impede essa revisão geral. Em momento algum, ela impede. Ou seja, a revisão geral é um direito constitucional garantido ao servidor. Então, quando o prefeito concede revisão geral, lembrando que prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores que são remunerados por subsídios, em hipótese nenhuma, durante o mandato, eles podem ter outra coisa a não ser a revisão geral. Eles não têm aumento, eles têm revisão geral, que é a recomposição desses valores de subsídio em relação à inflação verificada. Bom, o que é revisão geral e aumento? Bom, digamos que a inflação foi 6% ao ano nos últimos 12 meses, você quer dar a revisão geral dos últimos 12 meses. Então, a título de revisão geral, você vai conceder aos servidores 6%. Mas você quer conceder algo além dos 6%, aí já é aumento. Em ano eleitoral está vedado. Se você quer dar 10%, então vai ser a título de revisão geral 6% e a título de aumento 4%. Esses 4% em ano eleitoral está vedado. E, com detalhe, para os agentes políticos não pode ter esses 4%. Isso é já jurisprudência consagrada aí pelos tribunais, não tem erro, ok? Então, o que a lei não impede no ano eleitoral é exatamente a recomposição dos vencimentos dos servidores em relação à inflação verificada. Aí entra aquele detalhe que a senhora colocou. Se caso tiver dado a revisão geral dos últimos 12 meses em janeiro, em abril, maio, eu posso recompor os vencimentos dos servidores na inflação verificada nesse período, ou seja, na circunscrição do pleito? Pode. Só com um detalhe. No ano que vem, se for revisão geral anual, vai pegar de abril até o outro. Não pega o mesmo período aqui. Exatamente. Então, isso tudo... Agora... Paramos. Não, virou, de certa forma, virou antecipação. Porque, veja bem... nós não podemos usar esse termo de jeito nenhum, né? Deu nó aí? Não, o gestor que eu estou pensando. O servidor, ele vai questionar, tudo bem, mas... Porque nesse caso, nesse nosso município, não foi dado. Nada. Como eu te falei... Nada. Julho. Será julho, não? Antes do dia 7. É um limite prudencial aí. Mas então, eles não tiveram. Sim. Eu vou ter que, eu só posso dar todo ano. Não, veja bem, a revisão geral, um direito constitucional independente do período, ela não prescreve. Então, da última revisão geral concedida, a senhora pode dar a revisão geral. Entendeu? Agora, se a senhora tiver dado já a revisão geral em janeiro, dentro do pleito, a senhora pode dar, mas somente aquele previsto. São direitos constitucionais. Está dentro do índice. E o setorial, Aí o setorial, aí já vamos entrar, não vamos confundir as coisas. O setorial, a senhora está falando de readequação. Não vamos falar ali na frente. Pode. Pois não. Não entra, e se, mesmo estando ultrapassado.
Não entra porque é recomposição. Exatamente. Não vamos falar antecipação, não, que isso é perigoso. É. A senhora não conta esse período porque a senhora já concedeu. É abril. Exatamente. Certo? Gente, não há muito mistério. Você tem que entender o seguinte, que a revisão geral, ou seja, a recomposição dos vencimentos dos servidores efetivos, é garantida pela Constituição. Não há que discutir muito isso aí. O que tem que ser observado é que essa recomposição, mesmo estando com excesso de gasto pessoal, você concede, mas você tem que tomar outras atitudes para enquadrar no índice permitido. É por aí. Muito bem. Então, conceder a partir de 10/4 revisão de remuneração que exceda a recomposição das perdas ao longo do ano da eleição, não pode. Então, veja bem, o que a lei quer dizer? É o seguinte, o prefeito é muito bonzinho, guardou muito dinheiro no último ano de eleição e quer o voto dos servidores e vai lá e dá um aumento lá em cima. Tum! Todo mundo vota nele. Olha, a lei está querendo manter, pelo menos, igualdade de armas na disputa do pleito. Não estamos falando em dinheiro, porque isso já seria a lei de responsabilidade fiscal. Entendeu? Igualdade de armas para disputa do pleito. Lógico que não existe igualdade de disputa de pleito, né? Já é desigual, né? Não tem como. Bom, o que é possível fazer? Conceder até 10/4 revisão que exceda 10/4? Pode. Né? Porque você tem, às vezes, um calendário que te permita isso. Olha só, a perda do poder aquisitivo da remuneração pode dar aumento desde que adequado aos gastos com o pessoal. Mas tem um detalhe, qualquer aumento que não seja aquele previsto na recomposição, não pode estar com excesso de limite de gasto com o pessoal. Aí nós não estamos falando só do efetivo, não. Se estiver no limite, não é possível dar aumento, além da recomposição. Isso é claro também, não existe dúvida. Slide. Após 10/4, revisão geral, ou seja, desde que não exceda a recomposição. É o fato que nós estamos discutindo com ela. Além da revisão, não pode ter. Aumento é além da revisão. É o que é vedado. Certo? É o que é vedado. Isso da lei eleitoral. Pode. Podia, né? Podia, já foi. Muito bem. O que é preciso observar? O limite de gasto com o pessoal, claro, obviamente. Não, olha, que nós, dentro do pleito, por exemplo, você vai conceder revisão geral aos seus servidores referente ao ano eleitoral. Você só pode pegar o índice verificado no decurso do ano eleitoral. De 10/4 para trás, você não tinha impedimento nenhum. Até porque, olha só, a resolução do TSE, ela é... Sim. Poderia. Desde que você estivesse obedecendo isso aqui, o gasto com o seu pessoal, seu índice, certo? Agora, a partir daí, você pode até dar, mas a recomposição, somente. Não, é lei municipal, isso aí precisa lei, mesmo estando previstos na lei de diretrizes orçamentárias. Tem que ter a lei. Pode, desde que você não exceda o limite de recomposição, tá? Desde que você não exceda, mas até 7 de julho, tá? Coisa que eu acho que não vai acontecer, porque a maioria, o TSE, quando soltou a resolução, porque a maioria dos municípios tem database abril. A maioria dos municípios criaram 1º de abril como database. E alguns já voltaram isso para 1º de janeiro, para coincidir com o orçamento, que eu acho que é o certo. Como é que você vai dar uma revisão geral em abril, criando uma despesa continuada, se você nem tem previsão orçamentária ainda? Então, né, a anuidade orçamentária deveria ser levada em consideração. Aí tem uns entendimentos que eu achei bacana trazer para vocês, só para esclarecer, em relação ao que o tribunal soltou. Todos vocês receberam esse coletâneo, está no site do Tribunal de Contas também, vocês podem baixar. E lá tem umas discussões bacanas, que, por exemplo,
possibilidade de exceder limites de gasto com o pessoal para adequação do plano de carreira nos parâmetros legais, quando fala legitimação e adequação do plano de carreira do magistério, que é quando vai obedecer à Lei 11.738. Bom, o município está excedendo o gasto, mas tem que votar uma lei para adequar o limite de gasto, o piso nacional de salário dos profissionais do magistério. Pode? Pode. O tribunal está errado? Não, está certo. Ou seja, o prefeito, aí entra o detalhe, o prefeito que se vire, né, para dar conta lá de enquadrar os limites, né? Eles não querem nem saber, a União não quer nem saber. Aí que eu acho que nós municípios, que eu sou municipalista, eu acho que nós, municípios, pagamos demais. Quando diz o outro, tem uma peça aí bacana, quando está gravando, assim, é meio perigoso. Tem uma peça aí no Belo Horizonte que é o seguinte: comi a galinha, estou pagando o pato. O nome da peça é essa. Não sei se alguém já assistiu. Alguém já assistiu? Comi a galinha, estou pagando o pato. Eu acho que o município está assim. O município não comeu, ninguém está pagando o pato, né? Sempre sobra para ele. E aqui tem um caso, ó. Lei federal, se vira, cumpra. Por aí. Então, veja bem. Então, mesmo que você esteja excedendo o limite, você deve adequar ao piso nacional de salário profissional do magistério e toma as providências necessárias em outras áreas para adequar o índice. Ponto final, conversa encerrada. O tribunal está certo? Está errado não. É uma garantia que a lei traz. Ele tem que se adequar ao limite. Outra coisa absurda, que aí eu já quero entrar com a opinião pessoal, a respeito de conselho tutelar. Conselheiro tutelar e servidor? Espera aí, se ele não é servidor, ele não deveria receber. O que servidor recebe? Vencimento. Conselheiro tutelar recebe vencimento? Não. Se ele não é servidor, o que ele recebe? Ele recebe uma ajuda de custo, uma remuneração, digamos assim, especial, não seria? E ele contribui para a Previdência? Contribui, não contribui? Exato. Paga imposto de renda? Tá, tem que pagar, tá certo. Não tem problema não. Agora, entra na folha? Depende. A maioria dos municípios entra. Aí, olha só o que o tribunal entende. Despesas de gastos com o pessoal. Eu discordo plenamente. É um fato a ser contestado. Por quê? O conselho tutelar, poxa, espera aí, o conselheiro tutelar ele não é servidor. Ele é um agente público em colaboração com a administração. Então, ele é remunerado por ajuda de custo especial. Ele paga a contribuição previdenciária? Paga. É encargo? Então é gasto pessoal ou gasto com a Previdência. Mas aquilo que se paga ao Conselho Tutelar virar despesa de gasto com o pessoal do município, absurdo. Eu não concordo em hipótese nenhuma. Em alguns municípios tem, inclusive o próprio Ministério Público solicita que pague. Inclusive, eu deparei outro dia com uma recomendação do promotor pedindo que igualasse o vencimento do Conselho Tutelar ao profissional do magistério. Eu falei, isso aqui é um absurdo, não aceito hipótese nenhuma. Espera aí, gente. Isso aí é dar um tapa na cara de um professor. Não estou desmerecendo o Conselho Tutelar em hipótese nenhuma, porque quando nós temos o professor que trabalha a formação, o outro é a proteção. Entendeu? Então, nós temos que valorizar melhor a formação para nós não termos que proteger depois. Né? Sim, e vão... Não tem, mas se é remuneração, tem direito a 13º, é óbvio. Ele não tem carga horária a cumprir, ele tem a carga horária a cumprir? Tem, mas ele mesmo controla a carga horária dele lá. Todo lugar que eu elaboro a lei, eu tiro, formal na lei, e vou brigar com isso até onde eu puder. Ali, está entendido que é gasto com o pessoal.
Se está na folha, é gasto pessoal. Mas, peraí, isso aqui é o entendimento do tribunal que nós... Gente, nós não somos, desculpa a expressão, nós não somos saco de pancada, nós temos que contestar o nosso ponto de vista. Nós vivemos a realidade lá no município, nós sabemos que o controle, que o Conselho Tutelar não pode ser gasto com pessoal. Pois é, onerar a folha. Exato. Por que nós vamos aceitar? Nós temos que começar a contestar certas coisas para que nós possamos valorizar mais a questão do servidor. Pois não. Busca um plantão que separe um conselho tutelar para plantão, regulamente isso, se virem. Que ele deixa um de plantão para atender às necessidades. Agora, paga hora extra? Aí já virou lei, né? Lei é para ser cumprida, aí não vamos discutir, não. O que nós temos que tomar cuidado é para nós não colocarmos isso desse ponto de vista. E tem outra coisa. Na hora que vocês forem fixar valor para o Conselho Tutelar, não vincule ele ao aumento do servidor, não. Vincule a um índice oficial, que todo ano o prefeito baixa o decreto atualizando. Pronto, acabou. Para não criar esse vínculo, esse gatilho. Tem uns programas que a gente pode colocar como pessoa física, né? Do dinheiro que vem do programa. Aí vamos falar daqui a pouco. Aí aquela parte não entra, entra a parte complementar. Mas se na hora de pagar o previdenciário patronal, deveria também ter um elemento de despesa Para excluir do gasto. Aí não tem ainda. Ainda não tem ainda. São muitas coisas que nós temos que evoluir. Outra coisa, olha aqui sim, olha só. Nós tivemos no próprio Tribunal de Contas de Minas Gerais, ele teve um entendimento que gasto com PSF não entraria na folha. Pronto, por quê? O valor que nós recebemos. Mas alguém falou, opa, não, peraí. Há uma parte do município que é custeada com recurso próprio. Aí eu entendo o seguinte, que a partir do momento que nós complementamos essa despesa, ela é gasto com pessoal. Mas não pode ela entrar toda no cômputo de gasto com pessoal, porque nós recebemos isso do governo federal e repassamos. Então, houve esse entendimento do Tribunal de Contas, que eu achei bacana, que é louvável, que a parte que é custeada com recurso de transferência, ela não entra no cômputo de gasto com pessoal. Somente aquela parte que nós complementamos para o pagamento. Bacana, está lá na revista do tribunal. Realização de concurso público em final de mandato. Olha, princípio constitucional, não existe como vedar isso. Pode fazer concurso? Olha, no ano de eleição? Pode. Claro, não tem impedimento nenhum. E pode nomear? Pode, para aqueles concursos que sejam homologados até dia 7 de julho. Pode, problema algum. É o caso seu, né? Você está nomeando e rescindindo lá o contrato que você fez anteriormente. Pode, tranquilo, isso aí perfeitamente entendível. Concessão de benefício de plano de saúde para servidores e vereadores. É outro ponto que eu sou contrário. Eu entendo o seguinte, pois não. Uhum. Não entra no cômputo de gasto com pessoal conforme a LRF. Só entra a parte que a gente entra de contrapartida. Olha, aqui eu também quero colocar uma opinião pessoal minha. Eu acho que o servidor público quer plano de saúde? Quero. Então faça o seguinte, custeia. Porque o infeliz, que é da iniciativa privada, se ele quer um plano de saúde, ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Então, que ele quer um plano de saúde? Ah, pode a prefeitura negociar um plano de saúde coletivo? Pode. Pode. Licita. Licita, negocia e o servidor paga. Pode descontar em folha e pagar? Pode. Agora, né? Aí, se entender como benefício, não pode. Não pode. Olha só. Constitui vantagem pecuniária de natureza remuneratória? No meu ponto de vista, sim. Então, acabou. 10/4 ficou para trás. Acabou. No meu ponto de vista, sim. Poxa, cara, peraí. Então, como você concede isso ao servidor público para custear um plano de saúde e o infeliz da rede privada não tem esse direito? Nós não podemos criar essa discrepância em relação... Esse é meu ponto de vista.
Porque nós estamos, de certa forma, falando assim, olha, você é salvo, o outro morre. A linguagem clara. Se nós estamos falando numa política social, nós podíamos pensar assim, plano de saúde não tem caráter obrigatório. Não, de jeito nenhum. Né? Nesse caso, é uma vantagem. Se é vantagem, o parágrafo 4º do artigo 39 veda para secretário, prefeito, vice-prefeito, vereador, que recebe subsídio. Então, não pode. Para esses, não podem. Né? Então, não pode ser concedida a vereador, em hipótese nenhuma. Aqueles que são remunerados por subsídios não podem receber essa vantagem, porque está claro a vedação no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição. Né? O plano de saúde não tem natureza jurídica previdenciária, então também não poderia entrar como gasto, não entra como gasto pessoal. Né? Aí eu vejo o Tribunal de Contas falando que o município pode contratar plano de saúde para servidores públicos, custeado em parte pelo servidor, em parte pelo órgão público, e não é gasto com pessoal. Eu não concordo, hipótese nenhuma. Mas aí tem um entendimento para alguém, né? Se pode para os municípios, pode para eles também, né? Custo de capacitação para servidores públicos, custeio não enquadrado no conceito de despesa com pessoal. E não poderia ser diferente. Capacitação com treinamento não é vantagem para o servidor. É até pelo contrário, é vantagem pelo órgão. Né? Está capacitando o servidor. Então, não pode ser considerado, em hipótese nenhuma, vantagem pecuniária ao servidor, em sim, vantagem para o órgão. Estagiários. Bom, estagiário é servidor? Não. Ele é remunerado por vencimento base? Não. Ele é remunerado por uma ajuda de custo, que deve ser, inclusive, ficar claro, que deve ser destinada ao custeio de seus estudos, ou à sua formação profissional. Então, o estagiário não é considerado no cômputo de despesas com gasto pessoal. Ou seja, essas lâminas vão ficar aí em PDF depois, tá? Quem quiser, o site vai disponibilizar, né, Analice? Vai disponibilizar também, ok? Pois não. Também não enquadra, o seguro, convênio que você faz, porque pode, não é gasto com o pessoal. Não entra na folha de pagamento. Pode, desde que você já tenha lei que já autoriza você ter estagiário no seu quadro lá. Você não vai criar uma lei agora, não estaria burlando até. Não. Veja bem, o contrato é feito com a instituição que representa, a CEA, né? Centro Acadêmico, não é isso? Não é isso? E paga um seguro para os estagiários. Oi? Tudo bem. Não, veja bem, aí entra uma questão muito simples. Ele não é gasto com o pessoal, você não está causando benefício a ninguém. Você não pode também pegar estagiário para substituir servidor. Você tem que entender bem isso. Pegar um estagiário e mandar ele para fora, pode? Não. Pegar um estagiário. Nem pensar. O estagiário, ele pode, por exemplo, manusear máquina de copiadora para um determinado setor, ele pode digitalizar documentos para determinado setor, ou seja, são atividades não inerentes específicas de servidor. Ir no fórum? Não, mas eles pedem, às vezes fazem. Você tem, né? Tem isso, tem casos que tem. Tem vários, eu também conheço municípios que tem, fazer o quê? Mas aí, doutor, não pode, então devolve, né? Tudo bem. E para o estagiário não é ruim, porque ele vai viver o mundo forense lá, é importante também para ele, entendeu? Não pode. Inclusive o próprio tribunal já manifestou isso, viu? Não é porque ele é feito através de uma instituição.
não é diretamente com o estagiário. Não, essa quantidade está definida em lei. Você não é uma faculdade do prefeito, é ato discricionário do prefeito. Não tinha necessidade, surgiu outra oportunidade, a necessidade, por que não? Mas também vem cá, seu município tem quantos mil habitantes? 25. Você deve ter lá 6, 7 estagiários. Não, aí também fugiu a proporcionalidade. Não, aí não. Não. Não, mas aí veja bem, 40 estagiários, está desproporcional. Quantos servidores você tem? Está desproporcional. Totalmente desproporcional. Quantos mil? Quantos? Para 200 servidores? Você tem pouco. Pouco. Bom, proporcionalmente o seu está até em conta em relação ao dele, né? Não. Ó, crime prestando. Rapaz, veja bem. O estagiário, ele tem que trabalhar dentro do âmbito da administração. Se você mandar um estagiário no fórum e for atropelado, fugiu da função. Mas no caso do estagiário, por exemplo, de enfermagem, no caso, você contrata um estagiário para se sede aqui no hospital, por exemplo, se ele fica lá na prefeitura, pode ser feito? Rapaz, eu não vou te responder isso assim, não. É muito específico isso. Se eu fosse dar um parecer de imediato, o estagiário teria que estar dentro de uma unidade do município. Do hospital, não. CD, não. Exatamente. Subvenções sociais. Olha, subvenções sociais concedidas à APAE, essas instituições, e eles usam esses recursos para pagar pessoal. Entra como cômputo do gasto pessoal? Claro que não. Né? Lógico que não, não é servidor do município. Né? Bom, auxílio alimentação. Aqui é outro detalhe que eu acho interessante. Ó. Concessão pela administração pública, auxílio alimentação, né? Ticket de alimentação. Algumas pessoas falam que alguns servidores gostam mais das vantagens do que do vencimento. Né? Entra o primeiro dia e pergunta, tem ticket refeição? Né? Tem mais o quê? Constitui benefício pecuniário ao servidor. Sim, claro. Tem natureza indenizatória, mas se tem natureza indenizatória, não entra no cômputo do gasto com o pessoal. Obviamente que isso é concedido mediante licitação, né, gente? Bom, você já deu o sinal que enterrou o tempo. Nós temos prazo para perguntas, já temos que encerrar? 2 perguntas, se for rápida? Ou vamos encerrar? Já respondeu as perguntas, né, gente? Gente, antes de encerrar aqui, eu quero dar um aviso aqui, com a permissão da nossa colega, que ontem eu fui cobrado que eu não anunciei, né? A ANVI, Associação Microrregional aqui de Divinópolis, vai promover um treinamento de encerramento de exercício no dia 7 e 8, né, Alessandro? 7 e 8 de junho, eu vou estar lá. Quem for da região quiser participar, entre em contato com a ANVI, tá? Ok? Gente, obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.